Educa TV apresenta Educação em Debate. Diretrizes curriculares da educação básica para a educação infantil, 10 anos. Num país que ainda luta para assegurar a brincadeira e a ludicidade como princípios fundamentais das atividades de meninos e meninas nesta etapa da vida, cabe-nos a responsabilidade de garantir às nossas crianças o direito à infância. Foi nessa perspectiva que a Secretaria Municipal de Educação de Campinas iniciou em 2007 o desenho das diretrizes curriculares da educação infantil. Nesse movimento, se estende até 2013 com a sistematização das experiências relatadas e propostas envolvendo os profissionais de toda a rede. Agora, ao completar 10 anos de existência, nos perguntamos o que queríamos e onde chegamos. Para refletir sobre essa questão, a Educa TV Campinas convidou 6 profissionais que atuaram diretamente na elaboração desse documento. Serão 2 programas. No primeiro, que vocês assistirão em seguida, 2 profissionais nos contam como foi o processo histórico de elaboração dessas diretrizes. No segundo programa, 4 profissionais, por meio de depoimentos, revisitam suas memórias e nos contam como foram suas participações nesse momento histórico. Olá, que alegria ter vocês nessa edição especial do programa Educação em Debate. Especial porque nossa conversa de hoje é sobre o aniversário de 10 anos das diretrizes curriculares da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Temos aqui conosco 2 personagens fundamentais quando falamos dessas diretrizes da educação infantil. Eliton Leite de Godoy, coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Ensino de Campinas, aposentado, assessor de currículo da SME por ocasião da elaboração das diretrizes. E também aqui conosco está Lígia Prando, coordenadora pedagógica da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Ensino de Campinas, que também fez parte da equipe de elaboração das diretrizes. Em primeiro lugar, agradecemos a presença de vocês. Como foi esse processo histórico, Wellington? Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite, de poder estar aqui. É uma honra, é muito emocionante, né, reviver, parabenizar vocês por trazer essa história, né? Parece que coisas passam e não voltam, não. Estão recuperando porque é um movimento vivo, né, que continua até hoje, essas diretrizes, né? E elas começaram, no caso da educação infantil, lá com o currículo em construção, movimento de ter uma referência, né, pedagógica para essa rede, e depois a gente resolveu fazer diretriz. Começamos inicialmente com as diretrizes do ensino fundamental, né? A gente sentiu uma necessidade de trazer para o município de Campinas, né, que pudesse unificar um pouco esses objetivos educacionais para a rede enquanto município, né, com a vinda a introdução dos ENAEDs, foi, né, dividido um pouco essa parte central, né, de objetivos educacionais de uma secretaria, para tentando priorizar a realidade, as necessidades de cada região. E a gente, então, começou a trabalhar, e começamos a trabalhar pelo ensino fundamental, para a gente ver, né, onde que a gente gostaria de chegar, né, que conhecimento é esse que a gente gostaria de trabalhar com nossos alunos ao término do ano, né, num movimento que estava vindo com os ciclos, né, educacionais, né, que foi a implementação dos ciclos. Então, precisava, né, dar um chão para essa rede. A gente não tinha a ideia inicial de inventar a roda, mas também não se pretendia fazer mais do mesmo, né? A gente gostaria que fosse uma coisa diferente, que ela fosse ousada, mas não utópica, né? E que ela, então, fosse participativa, ela fosse construída pela rede, né? Não desconsiderando a universidade, os profissionais teóricos, que são as referências para todos nós, mas a gente queria fazer o melhor possível, mas pelos profissionais da rede.
E no começo foi difícil, porque a rede não acreditava nessa possibilidade, né? Eles achavam, não, gente, isso aí já está pronto, né? Já foi comprado, já foi, né? E foi com o processo que eles foram acreditando e confiando que aquilo que eles falavam, aqueles que eles contribuíam era colhido, se viam, se reconheciam nesse processo e começaram a participar. Não todos, mas teve a garantia, conseguimos garantir a todos aqueles que quisessem participar, quisessem, né, se envolver, pudessem envolver e como atribuir, né? E aí foi um processo bastante dinâmico, e a rede também tinha uma questão na época de muitas coisas que começavam e nunca terminavam. Entendi. Ah, é boazinha, vamos fazer, nossa, tal, e depois parava, né, no meio. Então a gente veio e falou, não, nós vamos fazer, então vai ter um início e vai ter um término, né? Certo. Então a gente começou a fazer um planejamento, né, aonde tinha todas as etapas até o término dessa conclusão, para que tivesse credibilidade na rede, que era uma coisa séria que iria acontecer. E conseguimos, né, dentro do possível, muito pouca mudança, conseguimos fazer, produzindo, e foi, então, estabelecendo uma confiança e ampliando esse processo, sendo ele mais democrático, foi um avanço, né, na prática, né, de um processo democrático, inclusive dessa construção, e com o olhar de Campinas, né? Campinas tinha uma diferencial sobre algumas regiões, sobre o nacional. Olhando para essas diretrizes nacionais, olhando para aquilo que se tinha, porque ninguém está inventando a roda, mas Campinas tinha condição de produzir avanços, né, com essas diretrizes, e foi feita a opção de não um referencial, não uma parâmetro, mas que fosse de uma diretriz aberta e reflexiva, no sentido de olhar, refletir e avançar. Tanto é que as diretrizes do ensino fundamental foi a primeira a ser publicada em 2010, em 2014 já foi republicada e com alterações, né? Então, elas próprias falam no processo de reflexão e ação. É olhar, refletir, olhar para a prática, mexer com a ação e poder avançar, estabelecer um patamar, né, para que não se começasse sempre do zero. Sempre, né, tinha que começar. Não, é a partir daqui que a gente vai avançar. Pode ser coisa totalmente diferente, né, porque esse é o movimento, né, Democracia Espera, mas, né, para não começar do zero. Esse é o patamar. O currículo de construção desse patamar, e as diretrizes também deu e continua, e vieram os cadernos a partir disso, né? A produção de cadernos e tudo. Então, né, relembrar isso é muito emocionante, é muito importante ver que isso ainda está na rede, porque tem coisa que vem e sai, não, a gente vê que esse processo está acontecendo na rede. Está vivo, né, Wellington? Está vivo. Está muito vivo. Agora me fala uma coisa, foram criadas comissões para discussão desse conteúdo, desse material, das diretrizes? Isso, nós tínhamos várias comissões, uma que a gente chamava de comissão de sistematização ampliada, né, que era um número grande, e por conta do prazo e da complexidade, às vezes tinham subcomissões. De acordo com o tema, né, tinha uma comissão que ia produzir o texto base, né, o texto preliminar, o texto base, para a partir dele receber as contribuições, discutir. Então, tinha várias comissões, depois ia para essa comissão de sistematização, que era responsável por fazer as escolhas. Porque aquilo que vinha de contribuição, que era possível acrescentar, a gente acolhia e acrescentava. Mas aquilo que apresentava como contradição, não dá para pôr coisas que são contraditórias, né? Então tinha que fazer escolha para qual caminho que iria partir, né? E essa equipe que era responsável. E na época, né, uma coisa que eu
colocava bem para eles que essa equipe tinha que dar conta de fazer essas escolhas, que não eram fáceis, e que essas escolhas não seriam feitas por votação, não é o que a maioria achou, esse ou esse, né? Mas elas teriam que ser feita por fundamentação, né? Por argumentação é que deveria de convencer a equipe mesmo achar o caminho, porque a gente não iria recorrer, não iria à secretaria, a gente tinha que dar conta de pegar e fazer, né? E conseguimos, com muito debate, com muita discussão, porque tem coisas que a gente achava que já estava no senso comum, todo mundo já achava, né? Eu sempre cito, por exemplo, exemplo de avaliação. Todo mundo sabe avaliar qualquer etapa. Na hora que a gente ia produzir o texto, ia pensar sobre, a gente via que não pensa igual, ninguém avaliava igual não, que tinha que debater, discutir, né? E isso, então, dava um conflito muito grande, a gente precisava, né, lidar com isso, mas era muito rico, né? E daí saiu formação, necessidade de formações a esses temas, né, que ainda tinha que avançar. Eu não sei se posso estender como é que a gente garantia essa participação, né? Então, essa equipe fazia o texto, né, preliminar, esse texto ia pela educação conectada para todas as escolas, então, acolhiam e socializavam com os professores nos seus TDs, das suas RPAs, né? Discutiam temas, assuntos, né? Eles iam de uma forma numerada os parágrafos, como é feito em outros setores, para facilitar as contribuições. Então, eles mandavam para suprimir aquele parágrafo, para alterar ou para acrescentar algo, coisa e tal. E aí eles iam mandando, tinha o prazo, eles iam mandando essas contribuições e a equipe ia fazendo análise, fazendo as escolhas, vendo a pertinência disso e ia reformulando esses textos. E aí chamavam as escolas, né? Tinha dias com suspensão de aulas, né, dentro do calendário escolar, sem tirar os dias letivos do aluno, né, que era para a escola parar e olhar para essas diretrizes e fazer um debate delas, faziam as contribuições e mandava o representante para o seminário, né? Porque não dava para acolher todos, né, no seminário, mas trabalhava com representação. Vinha alguém da escola representar e defender aquelas contribuições, fazer a crítica daquilo que estava fazendo. E aí faziam esses seminários, o texto era refeito, mandava de novo para as escolas, novas contribuições vinham, novo seminário, né? E a partir desse novo seminário, a equipe de sistematização, então, fechava o texto, né? Então, faziam as escolhas. Não deu para eliminar todas as contradições de todos os coisas, porque é bastante difícil, algumas é relevante, né? Algumas é interessante que tenha para que as pessoas possam debruçar, refletir, né, sobre elas, mas deu um norte disso que se pretendia para a rede como na Campinas, né? Com certeza ali já vai abordar melhor esse aspecto mais, né? Mas aqui só reforçar um pouco a organização, que era mais o meu setor de fazer o elo entre a equipe, o grupo, a rede que produzia e a secretaria de educação. E a gente garantiu que fosse feito sem a interferência política. A gente passou por vários governos na época, houve uma transição, um movimento político na cidade, com troca de prefeito, de secretários, a gente vivenciou isso, mas a gente conseguiu garantir que não houvesse diferença. Olha, tem que pôr isso aqui não pode pôr, nós queremos uma diretriz que aponte para A ou para B. Não, ficou na responsabilidade realmente da rede. E acho que foi um trabalho muito, muito bom, muito incrível, né? Foi o melhor que se pôde fazer dentro das condições que tinha. Com mais tempo, com outras condições, com mais gente afastada, né? Mas dentro das condições que a gente tinha, sem dúvida nenhuma, né? Se conseguiu produzir e não foi qualquer coisa, né? Foi coisa
né, muito significativo no meu entendimento. Com certeza, fica claro, Wellington, a partir do seu depoimento, que não foi uma proposta de gabinete. E agora eu queria saber da Lígia. Lígia, qual a concepção de educação infantil que embasa essas diretrizes? Tá, então vamos pensar um pouquinho. Eu cheguei na rede em 2009, em abril de 2009, e há 2 pontos, talvez existam mais, tá? Eu consigo lembrar de 2 pontos anteriores à minha chegada que são muito importantes para a gente pensar toda a história curricular da rede. O primeiro ponto é a passagem da educação das crianças, a saída, né, da assistência social para a Secretaria de Educação. Então, aí se começa a constituir uma educação com as crianças que vai percebendo que elas são cidadãs, que elas pensam, que elas constroem conhecimentos, que elas acessam conhecimentos. Acho que é bacana lembrar, né, que o velho currículo pautado nas datas comemorativas, velho no sentido de antigo, né, ele tem muita herança da percepção assistencialista, compensatória na educação das crianças. Então, a gente precisa compensar o que determinadas crianças não têm em casa, ovo de Páscoa. E a gente comemora a Páscoa numa proposta curricular como essa, é uma proposta curricular, tá? De forma a compensar o que as crianças não têm. Tá? Então, isso vai sendo superado historicamente, e um ponto de transição importante é essa saída da assistência social, tá? Para que a educação de crianças, né, na própria Secretaria de Educação seja assumida como tal. Outro ponto que eu acho importante considerar, lembrar que anterior à minha chegada, eu chego em 2009, como eu já disse, é a experiência de elaboração do currículo em construção. Tá? Por quê? Porque até pelo que me foi compartilhado, né, sobre essa história, houve uma grande discussão, as pessoas discutiram a educação de crianças, e isso vai afirmar que as crianças pensam, que o currículo precisa ser criador. Então tem todo um pontapé inicial no sentido de institucionalizar, né, que crianças são cidadãs, que elas pensam, que elas são criadoras, que elas fazem cultura, que elas estão mergulhadas no caldo cultural e que isso também vai para dentro da escola. Acho importante lembrar que todo currículo é datado. Junto com isso, é importante lembrar que, embora todo currículo seja datado, o conhecimento não fica velho. Então, se a gente retomar, e eu conheço, né, o documento, o currículo em construção, acho que isso apareceu um pouco na fala do Wellington de uma forma muito interessante. A gente faz bolo com o que a gente tem para fazer bolo naquele momento. Então, a gente faz currículo com o que a gente tem para fazer currículo naquele momento. A gente vai ter outros pensadores, a gente vai ter outras ideias, a gente vai ter outras práticas, mas a gente já tem embriões de práticas que a gente defende hoje, de pensamentos que a gente defende hoje. Por quê? Porque ele é datado, então ele é construído com o pensamento que pipocava na época, aquela leitura do Piaget, aquela leitura do Vygotsky, aquelas práticas sendo defendidas na rede, acontecendo nas escolas, tá? E aí isso entra em movimento historicamente conforme outras discussões, outros autores vão surgindo. Então não fica velho, reencarna, tá? É assim que muitas de nós costumamos dizer quando a gente discute essas questões. Aí eu vou aportar em 2009, então tem essa história. Eu chego na rede em 2009, há uma discussão no grupo de CPs do infantil sobre a necessidade de construir um novo registro, um novo documento. Só um ponto para quem está nos assistindo, que CP significa coordenadora pedagógica. Coordenadoras pedagógicas, exatamente. Exatamente. Tá? E aí a gente faz toda uma discussão, a gente faz inclusive uma discussão do que significa fazer um documento curricular, né? Porque a experiência com o currículo em construção, ela foi muito rica, até onde eu consigo apreender, porque eu não participei. Foi riquíssima, pelo que eu consigo perceber.
mas o currículo, ele tem que, aspectos daquela experiência vão reencarnar, então não são mais as mesmas experiências, e outros autores vêm a debate. Acho que uma coisa que vale a pena trazer à tona é que quando a gente pega as diretrizes curriculares, a gente pega algumas autoras, eu acho que temos aqui, por exemplo, Maria Carmen Barbosa, a Ana Lúcia Goulart, que foram muito importantes, são, né, muito importantes na história da educação infantil no Brasil. Só que elas ousaram, e isso é um mérito imenso, fazer pesquisa em educação infantil quando não se havia condições para isso. Se não fossem essas autoras, ou muitas delas, provavelmente nós não teríamos pesquisa em educação infantil no Brasil hoje. Tá? Só que com a democratização, elas avançam, mas outros autores também avançam, outros conhecimentos vão chegando, e esses novos conhecimentos, eles são muito vivos nos cadernos curriculares, mas a história é toda entrelaçada. Só voltando, discutimos, fizemos registros a partir de 2009, avançamos por 2010, esse documento não foi publicado, as discussões continuaram sobre a necessidade de haver documentos da rede. Acho que o Wellington lembra bem também em um determinado momento. Isso não significa negar os documentos nacionais, outros documentos, outros debates, mas a gente sabia, em diálogo com a própria rede, que a rede tem o que falar, o que registrar, o que compartilhar. Tá? Então, é nesse movimento, é com esse caldo criador, e nos documentos mais recentes outros autores vão entrando, as ideias vão se transformando, vão reencarnando, tá? É que a gente vai mobilizando para registros curriculares da própria rede de Campinas. Educação em debate. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Lígia, o que queríamos com essas diretrizes? E onde nós chegamos? O que queríamos é demarcar que as crianças são autoras, que elas criam, que elas são cidadãs, autoras, criadoras, junto com os educadores, que também são autores e criadores, que também capturam conhecimentos e implicam, né, esses conheceres na relação com a realidade, dentro e fora da escola, e com um marco democrático. Né? A gente sempre quis, a gente quer que a construção seja democrática, que os debates sejam democráticos e que os próprios documentos fortaleçam os outros fazeres democráticos na relação com a educação, na relação com a vida, a partir da rede, dentro e fora da rede. Tá? É o que queríamos. Onde chegamos? Caminhamos. Tá? Acho que esse é um ponto bacana, né? Até pela comemoração dos 10 anos. A questão da formação está muito implicada em onde queremos, para onde vamos. Tá? Por quê? Porque a gente começa a discutir a formação dos educadores a partir de experiências das escolas, assim como aconteceu também com os documentos, acontece, né, com os documentos curriculares, tá? Mas os conceitos democráticos que foram escolhidos, e aí a gente volta àquela questão, né, que os documentos são sim datados, tá? O que não significa que conhecimento fique para trás, não é isso, tá? Significa que eles precisam sempre ser retomados, tá? Mas a gente consegue mobilizar formação dentro e fora da rede, mas eu acho que o importante aqui é falar de dentro, tá?
para que as pessoas se voltem mais para conexões com os próprios documentos curriculares, na sua perspectiva democratizadora das relações com os conhecimentos, das experiências criadoras com as artes, com as filosofias, com as ciências, tá? Então a gente vai nessa perspectiva de assumir essa criança criadora, fazedora de cultura, modificadora da realidade, né? Transformadora da realidade. Certamente uma proposta muito atual, que continua muito pertinente e que está viva, como nós já pontuamos. Exatamente, pulsante. Pulsante, acho que é um ótimo termo. Bom, se nós formos pensar em termos de desafio e de conquistas, quais você apontaria, Wellington? Então, são vários, são muitos, né? Eu vou tentar pontuar alguma coisa que vem à mente agora, né? A partir, inclusive, da fala da Lígia, né? Essa mudança do assistencialismo na educação infantil para pensar como educação mesmo, como escola, né? Além da mudança de sair da Secretaria Social e vinho, né? Sempre teve essa discussão do cuidar e educar, e as diretrizes vêm discutir bastante isso, vem dar um norte nisso. E acabou mudando o acesso dessas crianças, né? Porque os critérios de acesso eram critérios sociais, né? Primeiro era, se a mãe trabalha, tinha prioridade no acesso à vaga. Se a mãe não trabalha, não tem. E às vezes acontecia de a mãe estar trabalhando, conseguiu a vaga, a mãe saiu do emprego, tirava a criança da escola. Porque via a educação infantil apenas como cuidar. Não, agora eu posso cuidar. E não, e aí começou a fazer um trabalho, não. Criança é direito ao acesso, ao conhecimento, ao saber, às relações que ela traz, ela enquanto sujeito, né? Da sua aprendizagem, tudo isso, acho que foi uma conquista. Foi um desafio fazer isso, que envolve outras secretarias, outros elementos, e se conquistou que fosse reconhecido. E também havia uma cisão entre educação infantil e ensino fundamental, né? E também a diretriz tentou eliminar essa coisa, né? Era muito comum mesmo no educacional a pré-escola, né? Ah, não, tá bom. Tio, aí tem a pré-escola, como se fosse antes da escola, né? A pré-escola, o termo já diz, né? Ah, tá com a criança antes. Não, ela é escola agora, né? Não é mais pré-escola, é uma continuidade. São etapas, como anos iniciais, como anos finais, mas não pode haver uma ruptura, é uma continuidade, né? E as diretrizes veio discutir, apontar isso, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, principalmente, que recebe essas crianças, né, e que consideravam elas como crianças rasas, né, consideravam o conhecimento que trazia, o saber que traziam, né, trabalhava não, né, elas já vêm, né, com um conhecimento a partir das práticas sociais, né, que traziam. Então, acho que foi um grande desafio fazer essa ruptura e, ao mesmo tempo, uma conquista que conseguiu, né, avançar bastante nessa questão, né? E a conquista, a consolidação da necessidade da formação continuada em serviço, né? Forma a gente olha para a diretriz, a gente debate por cada coisa que a gente concorda, o que discorda, cada coisa que não dá conta, a gente vê que há necessidade de criar espaços para a formação e essas demandas, e a Secretaria criar as condições para que isso aconteça, né? O desafio foi unir os agentes com os professores e conseguir um avanço significativo nisso, conseguiu reunir a escola com todos que são educadores, né, que estão dentro da escola, né? Muito bom. O Wellington pontua várias questões, várias conquistas, vários desafios que estão
implicados um com os outros. E você, Lígia, quais são os desafios e as conquistas que você tem para nos pontuar? Eu acho que um dos desafios é a extensão, eu acho que isso aparece também na fala do Wellington, dessa educação criadora, dessa educação pela experiência, que se dá pelo afeto, não é o afeto no sentido do carinho, só do cuidado, né? No sentido, é o afetar-se pelo conhecimento, é a educação como um todo, a educação básica como um todo, e isso não é uma questão só da rede, mas é uma questão da rede também. Tá? Ela precisa se dar conta de que a gente precisa ir construindo uma educação que assume o afeto. O conhecimento me transforma. A partir do momento que o conhecimento me transforma e as crianças, nós fazemos um mundo diferente desse que existe. Eu acho que esse é um dos desafios, e isso na educação infantil e no ensino fundamental, ou seja, na educação básica como um todo. O outro desafio, eu acho que ele vai nessa perspectiva, ele se conecta com isso, é que a escola nos últimos 15 anos, talvez, 10 anos, 15 anos, ela afirmou e reafirmou, que isso apareceu também na fala do Wellington, tá? Que a gente precisa acolher as experiências das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né? Se a gente pensar na educação de jovens e adultos, tá? Que eles trazem e que acontecem fora da escola. Mas a escola, isso tem uma conexão muito forte com as propostas curriculares da rede hoje, do infantil e do fundamental, mas aqui a gente está falando mais do infantil pela comemoração, tá? Mas a gente precisa assumir que a escola precisa se derramar mais na sociedade, ou seja, uma escola que acolhe as diferenças, as diferentes experiências, mas que também ajuda a construir um mundo mais democrático, melhor, mais criativo, né, mais respeitador das diferenças. Tá? Eu penso que até em conexão com coisas, com elementos que o Wellington levantou, talvez esses sejam os desafios ou alguns desafios desse momento histórico. O que mais você pontuaria para finalizar, Wellington? Olha, eu gostaria de reforçar a questão do caderno, porque tivemos as diretrizes e tivemos os cadernos temáticos, tanto no ensino fundamental como na educação infantil, que são aprofundamentos, específicos, né? E acho que a produção desse caderno aqui, achei assim, muito bom, um primor mesmo, né? Porque ele parte, né, da experiência das escolas, né? Então, o caderno contempla uma série de atividades, experiências que foram feitas, e aí, né, traz um comentário sobre essa experiência. Essa foi a atividade que foi feita pela professora, pela escola, né? E aí o comentário, o que tem de relevante nisso que pode servir para a gente repensar a nossa prática, para a gente repensar a continuidade. E isso é muito raro a gente ver em diretriz, em cadernos temáticos, que trata a questão curricular, a partir dessa prática, do que acontece, porque existe um saber, um conhecimento que permeia as escolas, né, por esses educadores e profissionais e pelas crianças e adolescentes que ali frequentam, né? Então, a gente tem que olhar para isso, né? E isso fazer parte dessas diretrizes, e ela traz ainda, né, esse caderno, né, que no tempo de estar produzindo, ainda houve uma pesquisa de como que foi esse processo. Uhum. O próprio caderno traz uma avaliação da rede, né, de como que enxergou esse processo de produção desse caderno, dessas diretrizes, com seus questionamentos, com as suas reivindicações, né, que eu achei assim muito interessante, né. E aí outros cadernos estão sendo produzidos, né, e não vai parar. Eu acredito, né,
Esse é o que a gente deslumbra. Foi dado esse pontapé, né? Esse fazer de acordo com o movimento, né? E isso vai garantir que esse processo democrático ali já atrás, né? Não se perca, né? Volta e meia aparece a história, olha, tem um material muito bom pronto, vamos, né? Não vamos questionar se o material é bom ou ruim, né? Mas tem uma produção que é possível ser feita pelos profissionais da rede, pelas pessoas que estão envolvidas de uma forma bastante democrática, e que isso vá discernimando, né, discernimando dentro das unidades e dentro da própria rede e fora da rede, né? Hoje é um referencial na nacional, eu entendo. Né? Parabéns aí por sua participação nesse papel de articulador desse grande projeto que está completando 10 anos. Lígia, e para finalizar, quais são as suas considerações? O que mais você gostaria de pontuar? Eu acho que eu fico com a importância da rede, muita gente na rede, a rede é muito grande, então tornar esses documentos, uma coisa é distribuir os documentos, outra coisa é o que se chama institucionalmente de implementar diretrizes curriculares, propostas curriculares. Tá? Então, eu acho que fica a necessidade, a importância da rede como um todo conhecer os documentos, para estabelecer conexões, para discordar, inclusive. Mas tem uma fala inicial do Wellington que é de extrema importância, né? Quando ele fala, a gente combinou que não seria por votação, né? Por número de pessoas, mas por argumentação. Se esses documentos ou partes deles, elementos deles, dão a debater, eles fazem o papel dele. Não é a concordância, tá? Mas que força, que potência eles têm, cada um deles, elementos diferentes que compõem cada um deles, para levar a rede a pensar e refazer e encontrar com novas experiências educacionais. Então, a rede conhecer os documentos é de extrema importância, até para pautar o seu propósito democrático. Muito bem, fica aí o recado da Lígia, que teve uma participação fundamental nesse processo todo. Eu agradeço imensamente a presença da professora Lígia Prando e do professor Wellington Leite e a todas as pessoas que estiveram conosco nesse programa especial e que prontamente aceitaram o convite para nos contar essa história. Agradecemos também a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, por estar com a gente. Nossos abraços fraternos e até breve! E assim, concluímos o primeiro programa em comemoração aos 10 anos da construção das diretrizes curriculares da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Lembramos que um currículo é um espaço educativo em que as crianças podem aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas. Agradecemos a sua audiência e os convidamos para assistir na próxima semana a segunda parte dessa matéria mais que especial. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.